E aí, sexto ano? Hoje nós vamos iniciar a aula 4, que vai tratar sobre o extrativismo e a agropecuária, tá? E a gente vai entender que tanto o extrativismo como a agropecuária eles fazem parte do setor primário da economia, que reúne todas essas atividades de cultivo, tanto de plantação, né, agrícola, quanto da criação de animais, tá? E também da retirada de minerais, retirada de madeira, né, da natureza para a utilização do ser humano. O setor secundário transforma a matéria-prima em um produto final. É o que a gente chama de indústrias, tá? E o setor terciário abrange o comércio, né, a venda de mercadorias e a prestação de serviços. Tá? Todo serviço que é prestado ou toda mercadoria que é vendida faz parte do terceiro setor da economia. O livro fala aqui sobre os recursos naturais. Os elementos que os grupos humanos retiram da natureza para atender às suas necessidades são chamados de recursos naturais. Esses recursos se formam e se renovam em ritmos diferentes ao longo do tempo. Por isso, podem ser classificados como recursos renováveis e recursos não renováveis. Ou seja, um recurso que a reposição dele é maior do que o tempo de vida do ser humano, ou que não haja reposição, a gente chama de recurso não renovável. Agora, se aquele recurso ali consegue, de uma maneira rápida, se recuperar, é um recurso renovável. Tá? Renovável, a gente tem como exemplo a vegetação, né, e a água. O ciclo da água faz a água se renovar. Já um recurso não renovável, a gente pode dar o exemplo, o petróleo. Tá? Por mais que ele se renove, ele vai levar milhares de anos para se renovar. Então, a utilização, a retirada dele, o uso dele é muito mais acelerado do que o tempo que a natureza tem para renová-lo. Então, nós temos aí essa classificação, tá? Renováveis e não renováveis. O livro fala sobre o extrativismo. As atividades extrativistas são aquelas que os seres humanos coletam materiais tais como se encontram na natureza para uso direto ou para transformá-lo em outros bens. A extração de madeira e a coleta de frutos são exemplos do extrativismo vegetal. A caça e a pesca fazem parte do extrativismo animal. A prospecção de petróleo e mineração são atividades que fazem parte do extrativismo mineral. Ou seja, como é que a gente pode definir aí o extrativismo? É aquilo que o homem retira da natureza, né? Que já existe na natureza, ele só vai lá e retira. Diferente da agricultura, por exemplo, que é necessário plantar para poder colher. No extrativismo, não. O ser humano não planta. O ser humano vai lá e retira. O petróleo, por exemplo, ele já existe. O ser humano vai e retira o petróleo para o seu uso. Tá? A madeira também. E outros tipos de coisas. O sal, por exemplo, né, ele é retirado das salinas também. É um outro tipo de extrativismo. Então existem várias coisas que podem ser extraídas da natureza. O livro fala aqui, ó, nos dias atuais, poucas comunidades humanas dependem exclusivamente da caça, da pesca e da coleta para a subsistência. Essa situação ocorre principalmente em locais isolados, como é o caso de algumas ilhas do Pacífico, em áreas polares e regiões cobertas por densa floresta. O extrativismo mineral, os minerais são substâncias naturais que compõem as rochas. Segundo suas propriedades físicas e químicas, são classificados em metálicos, como ouro, ferro, manganês e cobre, e não metálicos, como quartzo, calcário e diamantes. Os minerais que têm valor comercial e servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos são chamados de minérios, ou seja, o ouro, a prata, o ferro, o cobre, todos esses minerais eles são chamados de minérios. Tá? Eles são utilizados para a utilização, né, como matéria-prima para produzir um outro produto. Ou tem valor agregado como o ouro. Tá?
O livro fala aqui sobre a mineração e os impactos ambientais, né? Nos últimos 250 anos, o aumento do consumo e da produção de mercadorias, maquinário e meios de transporte, entre outros fatores, se intensificou e diversificou a exploração de minérios. A velocidade com que as explorações têm sido feitas é muito superior à reposição dos recursos na natureza. Além disso, a exploração excessiva pode causar graves prejuízos à natureza, como o esgotamento de jazida. E também pode causar acidentes, como aconteceu no Brasil em 2016 na cidade de Mariana e em 2019 na cidade de Brumadinho, em que as barragens de minério se romperam e acabaram soterrando muitas pessoas, soterrando casas, né? Muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Nesse último de Brumadinho foram mais de 200 pessoas. Então, é algo que pode causar impacto muito negativo se for mal feito. E aqui no Brasil foi mal feito. Não teve cuidado da empresa, não teve fiscalização para poder impedir o problema que ocorreu, né? O rompimento das barragens. E finalizando aqui, o livro fala sobre a agropecuária. O que é a agropecuária? Né? A agricultura é o plantio de alimentos, né? Grãos, frutas, hortaliças, para a alimentação do ser humano. E a pecuária é a criação de animais, também voltado para a alimentação, seja para o abate do animal para o consumo da carne, seja para a produção de leite, né? Ou de ovos, de outras coisas. Então, a agropecuária a gente define então dessa forma. O extrativismo é o que retira da natureza, e depois nas próximas aulas a gente vai falar da indústria, que é a transformação da matéria-prima em um produto final, e também do comércio e serviços, que é a parte final dessa produção, né? Você tem a matéria-prima, setor primário, setor secundário, você transformar a matéria-prima num produto, que é a indústria, e o setor terciário, que é a venda ou de alguns produtos ou prestação de serviço. Então, pessoal, não deixem de fazer as atividades, tá? Da aula 4 e continuem assistindo a videoaula aqui no canal. Um grande abraço para vocês, pessoal.